Fala pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Símbolos de Futebol. Já peço de antemão para deixarem um like e se inscreverem no canal. A sua ajuda, ela é muito importante, a sua ajuda importa, beleza? Então, por gentileza, faça esse ato de caridade. Clique no botão do like e de se inscrever. Bom, como prometido ontem, gravei o vídeo e vou lançar agora de manhã ou de tarde, ainda não sei, do jogo do Botafogo, que ocorreu ontem, bem tarde da noite, pelo horário de Brasília, 11 horas da noite. Até pensei em ter feito ontem mesmo o vídeo, ou melhor, na madrugada de hoje, mas eu estava muito cansado após o jogo, então resolvi dormir. E se eu tiver um tempinho, como eu tô tendo agora nessa segunda-feira, vou gravar e depois subir no YouTube o vídeo. Bom, vamos lá, primeira rodada então, do Botafogo. O Botafogo, quem fez o primeiro gol dos times brasileiros nesse Mundial de Clubes, uma marca que vai ficar registrada para a história, ainda que seja uma mera curiosidade, mas não deixa de ser algo interessante. Mas enfim, falando sobre o jogo. Bom, eu queria começar comparando com o jogo do Palmeiras. Ontem eu disse que o empate do Palmeiras foi meio amargo porque o Palmeiras jogou melhor e poderia ter saído com a vitória. O empate foi muito mais lucrativo para o Porto do que para o Palmeiras. Porém, se eu fosse palmeirense, eu estaria tranquilo, apesar do empate de ontem, porque o grupo do Palmeiras é um grupo fraco. Se o Palmeiras jogar o que jogou contra o Porto, mas jogar contra o Inter Miami e o Al-Ahly, o Palmeiras passa em primeiro lugar do grupo com 7 pontos, tranquilamente. A não ser que o Porto vença os outros dois jogos e tenha mais saldo de gols. Mas acho difícil, porque o Porto tá bem ruinzinho. Então, se eu fosse palmeirense, eu estaria mais tranquilo. Já o Botafogo, o placar é enganoso, porque venceu o Seattle Sounders, mas se a gente for falar da mesma forma como o Palmeiras merecia a vitória ontem, o Seattle merecia o empate ontem também. Porque, pô, os caras eles conseguiram meter uma pressão no Botafogo que se não fosse o goleiro John, o empate teria vindo. E o Seattle Sounders também teve momentos em que ele ficou mais perto do gol antes do Botafogo ter feito o primeiro gol. No geral, o primeiro tempo do Botafogo foi sim superior. Todo mundo achou que o jogo tava ganho, que tava, não, agora já era, o Botafogo dominou o jogo, beleza, tá tudo certo. Chegou o segundo tempo, o Botafogo deu espaço para a equipe americana e tomou um sufoco danado. Eu não sei, a impressão que eu tenho é que o Botafogo achou que o Seattle Sounders seria um Auckland City. O Bayern de Munique, né, meteu 10-0 na equipe amadora da Nova Zelândia. E o Botafogo, não sei, é a impressão que eu tive, entrou em campo achando que o Seattle Sounders é do mesmo nível desse Auckland City, o que está bem longe da verdade. Mas assim, muito longe da verdade. Por mais que o futebol masculino lá nos Estados Unidos seja muito fraco e impopular ainda, ele evoluiu se formos comparar com 10 anos atrás, 15 anos atrás. Evoluiu. O futebol masculino, o feminino, sempre foi muito bom. O futebol sempre foi muito popular entre as mulheres americanas, mas não entre os homens. Na Nova Zelândia, gente, o futebol neozelandês, não sei se é assim que fala, mas enfim, o futebol de lá, de hoje, 2025, evoluiu praticamente nada. É a mesma coisa que, sei lá, se fosse em 1990. Não evoluiu nada. É uma equipe amadora, inclusive. Não sei nem se tem equipes profissionais lá na Nova Zelândia, acredito que não. O Seattle Sounders é uma equipe profissional da MLS, recém-fundada, acho que não faz nem 20 anos de existência, mas é uma equipe profissional, com investimento. E o Botafogo, não sei, parece que achou que os times brasileiros e boa parte da torcida tem um pouco disso ainda, de achar que as equipes sul-americanas são as melhores depois das europeias. Mas assim, eles acham que muitos brasileiros, times brasileiros acham que
O nível entre as equipes brasileiras e as equipes, por exemplo, dos Estados Unidos, é a mesma diferença que entre o nível das grandes equipes europeias para as equipes brasileiras. Então, assim, a diferença entre Seattle Sounders e Botafogo é a mesma diferença entre PSG e Botafogo. E não é assim. A diferença que há entre uma boa equipe brasileira para uma boa equipe americana, que no caso é o Seattle Sounders, a diferença que há é muito menor do que a diferença entre uma boa equipe brasileira e uma boa equipe europeia. Isso não é síndrome de vira-lata, é a realidade, tá, gente? Infelizmente, o futebol brasileiro ou parou no tempo ou regrediu, o que é pior, enquanto que o futebol europeu evoluiu mais do que já era. Até os anos 90, vamos dizer assim, o futebol europeu e sul-americano era muito assim parecido. Anos 80, 90, que foi quando começou, né, aquela disparidade entre o futebol sul-americano e europeu. Aí nos anos 2000 a coisa estava bem consumada. Aí já todo mundo já estava vendo que o futebol europeu estava muito à frente do sul-americano. Então, assim, o futebol europeu, ele conseguiu evoluir um pouco mais. Não sei se ainda é possível evoluir mais ainda do que já está. Acho que os caras chegaram, assim, no auge. Não tem mais o que fazer. Enquanto que o futebol sul-americano, né, parou no tempo. Não conseguiu acompanhar por motivos óbvios e até mesmo econômicos, né? A América do Sul é muito mais pobre do que a Europa. Isso reflete até mesmo no mundo dos esportes, que recebem pouco investimento. Então, os bons jogadores sul-americanos vão rapidamente para a Europa. Já outros países como Estados Unidos, México, Egito, Arábia Saudita, o futebol desses países evoluíram um pouquinho com o tempo. Não estou falando que evoluíram muito, mas evoluíram um pouco. Chegaram mais próximo do futebol sul-americano. Que nem o pessoal falou, zoou muito o Botafogo por ter perdido pro Pachuca de 3-0. Beleza, a zoação faz parte, né? A gente espera que o campeão da Libertadores chegue numa final do Mundial, né? Que agora é o Intercontinental. Mas, cara, era o Real Madrid, né? No ano passado, no Mundial do ano passado. A diferença entre Real Madrid e Botafogo, mas assim, é astronomicamente maior do que a diferença entre Botafogo e Pachuca. Eu acho que o Botafogo ele foi muito prejudicado pelo calendário brasileiro, teve que viajar às pressas, anestesiado, em ressaca ainda pelas recentes conquistas da Libertadores e do Campeonato Brasileiro. Os caras estavam com a cabeça em outro lugar. Aí chega contra o Pachuca, um time cansado, anestesiado pelos recentes títulos, tomou pau. Por quê? Porque o Pachuca não é um time também tão fraquinho quanto pensava. Não é o Auckland City. Aí o pessoal zoou, é o Pachuca, que não sei o que. Olha pra quem o Botafogo perdeu. Olha o nome do time, Pachuca. É engraçado, mas assim, se você for fazer uma pesquisa rápida, você vai saber que o Pachuca ele é um dos melhores times do México. E a diferença entre a Liga Mexicana e o Campeonato Brasileiro, me desculpem, gente, mas é minha visão. Você pode discordar, mas a minha visão é que a diferença entre a Liga Mexicana e o Campeonato Brasileiro, assim, é muito menor, mas muito menor. É quase equilibrada. Eu acho que o Campeonato Brasileiro é mais forte. Porém, a diferença é muito menor se a gente for comparar Campeonato Brasileiro com, sei lá, Premier League. Vamos pegar. Tudo bem, Premier League é mais disputado, é mais equilibrado. A gente pode pegar então um campeonato aí menor da Europa, menos competitivo. Sei lá, pega a La Liga ou a Bundesliga, que tem aí só 2, 3 times no máximo. Mesmo assim, não é um futebol fácil. O nível dos times brasileiros, gente, não é tudo isso que a gente pensa. É que pro parâmetro sul-americano é o melhor futebol, sem dúvida, para os parâmetros da América do Sul.
Mas se você pega, por exemplo, um Botafogo, um Palmeiras, até um Flamengo, para jogar a La Liga, desculpa, gente, ou a Bundesliga, não vai ter vida fácil. Não tô nem falando por causa dos grandes times, por exemplo, na La Liga. Não tô falando por causa do Real Madrid e do Barcelona. Esses aí não tem jeito mesmo. Eu tô falando de time menor, tá? Sei lá, um Flamengo poderia no máximo aí, quem sabe, arrancar uma vitória do Atlético de Madrid, se o Flamengo fosse da Espanha. Mas teria um jogo muito difícil contra a Real Betis, Valência, Vila Real, entre outras equipes. Na Bundesliga a mesma coisa. Não tô nem falando de Bayern de Munique e Borussia Dortmund, que daí é covardia. Tô falando de Bayer Leverkusen, que também é um bom time. Wolfsburg, Hamburgo. São todos adversários que seriam pedreira para os times brasileiros. Não pense que eles são fraquinhos. São fraquinhos se for comparar com o Bayern de Munique, com o Barcelona, com o Real Madrid. E aí sim, são fraquinhos. Mas os times brasileiros, gente, desculpa, mas também são fraquinhos se a gente for colocar perto desses grandes da Europa. Então eu acho que o Botafogo, ele é a impressão que eu tenho, tá? Pode ter achado que seria um jogo fácil. Da MLS lá dos Estados Unidos, Seattle Sounders, não tem nem 20 anos de existência, vai ser chuchuca, vai ser de boa. Quase tomou um empate e merecia. O Seattle Sounders para mim merecia um empate. O Botafogo levou sufoco de um time da MLS. E não acho que o Botafogo seria o único, não, tá? A tomar sufoco. Muitos brasileiros, grandes brasileiros, como São Paulo, Vasco, Corinthians, na atualidade, tá? Tira a questão histórica e peso de camisa. Na atualidade, é bem provável que empatariam ou perderiam com esse Seattle. Palmeiras e Flamengo, eu acho que teriam uma dificuldade semelhante à que teve do Botafogo. Talvez menos. Mas não seria uma goleada, eu acho que pra cima dos caras, não. Da mesma forma como eu acho que o Palmeiras não vai descer uma goleada no Al-Ahly, por exemplo. O Al-Ahly, ele tem um time mais fraco que o Palmeiras, sem dúvida, mas não vai ser vida fácil pro Palmeiras. Eu acho que o Inter Miami vai ser mais fácil do que o Al-Ahly pro Palmeiras. Apesar do Inter Miami ter o Messi. Mas o Messi tá, né? Fim de carreira. Porém é o Messi, né? É aquele jogador que decide um lance. Mas enfim, o primeiro tempo então do Botafogo, em suma, foi bom. Mas depois deu muito espaço para o Seattle Sounders. Deu muito espaço e ao invés de cadenciar o jogo e ficar com a bola nos pés, controlar a partida, o Botafogo parecia muito afobado no ataque. Parecia muito desesperado para marcar mais gols. Parecia que eles achavam que o Seattle Sounders era um time amador, que seria muito fácil se infiltrar na defesa e fazer gols igual o Bayern de Munique fez no Auckland City. É essa a impressão que eu tive. O Botafogo, acho que parece que pegava a bola e já queria assim partir para o ataque de uma forma assim que achava que seria super fácil. Muito desorganizado ao sair do ataque, displicente, achando que seria fácil. E é por isso, talvez vocês podem discordar de mim. Você fala, pô, que jogo você assistiu? O Seattle Sounders ficou com mais tempo com a bola. Ficou mais tempo com a bola exatamente por causa disso. Porque o Botafogo perdia muito rápido a bola por conta dessa displicência, em achar que seria fácil se infiltrar na defesa adversária. Pegava a bola e ao invés de cadenciar o jogo, pensar, fazer o time dos caras cansarem, fazerem eles correrem atrás da bola, achavam que era só pegar a bola e partir pra cima que seria gol. E não é bem assim. O Seattle Sounders é uma equipe profissional da MLS. E como eu disse, pode ser uma verdade que muitos de vocês não aceitem, mas na minha opinião, não é nem opinião pra mim isso já é um fato. A diferença entre as equipes brasileiras e as equipes, sei lá, mexicanas, americanas, principalmente mexicanas, mas americanas também, sauditas, uma boa parte, não todas, mas a diferença que há dos brasileiros para essas equipes é muito menor, mas muito menor do que a diferença que há
entre as melhores equipes do Brasil e as melhores equipes da Europa. Você não tem comparação. O que eu quero dizer é o seguinte, o Seattle Sounders, ele tem muito mais chance de ganhar de um Palmeiras, de um Botafogo, de um Flamengo, de um Fluminense, do que o Palmeiras, Flamengo, Botafogo ou Fluminense ganharem, por exemplo, de um Real Madrid ou de um PSG. É isso que eu tô querendo dizer. Não estou falando que o Seattle Sounders faria um jogo competitivo e de igual para igual com esses clubes, como fez com o Botafogo ontem, mas não acho que faria com o Flamengo e com o Palmeiras. Porém, a chance do Seattle Sounders ganhar um jogo contra Palmeiras e Flamengo, é muito mais. A chance é muito maior do que a chance de um Palmeiras ou Flamengo ganhar de um PSG ou Real Madrid. Não sei se eu fiz me entender aqui, mas eu acho que sim. Bom, mas é isso, pessoal. De noite eu vou lançar mais um vídeo do jogo do Flamengo, que vai rolar às 10 horas da noite. Esse vídeo eu acho que eu faço ainda hoje. Ainda hoje que eu digo, antes de dormir, né? Mas provavelmente já vai ser depois da meia-noite. Fiquem todos com Deus. Cliquem no like, se inscrevam no canal, por favor. E até a próxima. Valeu. Boa semana e fiquem todos com Deus.